Fala pessoal, aqui é o André, tudo certo? Nesse vídeo vamos fazer um resumo do livro Good to Great, escrito por James Collins e publicado inicialmente em 2001. Nesse livro, o autor e sua equipe de pesquisadores citam 6 características que fazem as empresas medíocres se tornarem excepcionais. Por favor, leiam o aviso legal e se concordarem com todos os termos e condições, vamos começar o vídeo com uma breve introdução sobre o livro e depois passar pelos 3 estágios no desenvolvimento de uma empresa excepcional. Começamos com pessoas disciplinadas, onde vamos falar sobre o que é um líder nível 5 e sobre como encontrar as pessoas certas. Então passamos para ideias disciplinadas, encarar os fatos, encarar a realidade, e vou falar um pouco também sobre o que o autor chama de conceito do ouriço. E finalmente passando para a ação disciplinada, onde a cultura da disciplina e a relação com a tecnologia fazem com que essa empresa realmente deslanche e se torne excepcional. Em Good to Great, o autor e sua equipe apresentam características de 11 empresas que passaram de boas para excelentes. Mas como excelente é mensurado? Para o autor, as empresas que geram retornos superiores a 3 vezes a média do mercado ao longo de pelo menos 15 anos podem ser consideradas excelentes. A partir dos dados colhidos em artigos publicados em revistas e jornais, e também com entrevistas com os CEOs e outros empregados dessas 11 empresas, chegou-se a um conjunto de 6 características observadas em menor ou maior quantidade nessas 11 empresas. E todas essas características são justificadas a partir da análise dos dados. O autor faz também uma comparação. Ele considera algumas empresas que podem ser consideradas boas, que não conseguiram sustentar o posto de excelente por mais de 15 anos ou que não tiveram retornos maiores de 3 vezes a média do mercado. E com base em todas as suas observações, o autor conclui que as 6 características observadas nas 11 empresas excelentes não são encontradas nas empresas que são consideradas apenas boas. Essa figura resume o processo que as empresas passam para ir de boas a excelente. Então tudo começa com uma etapa preparatória e bem devagar. A empresa então vai construindo essas características passo a passo. Então, em um certo ponto, algo aparentemente mágico acontece que muda completamente o rumo da empresa e acaba gerando mais ganhos, mais vendas e mais lucro. O processo é dividido em 3 fases. Primeiro, pessoas disciplinadas, depois, pensamentos disciplinados e, finalmente, ações disciplinadas. Segundo o autor, não existe um outro jeito para passar de bom a excelente. O processo deve seguir dessa forma. Cada etapa é definida por 2 características principais. Então, pessoas disciplinadas traz o conceito da liderança do nível 5 e também buscar as pessoas certas. Depois, o pensamento disciplinado, confrontar os fatos e o conceito do ouriço. E a ação disciplinada traz a cultura da disciplina e o efeito da tecnologia nesse processo. E a partir de agora, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas características. Começando com o grupo de pessoas disciplinadas, o conceito de liderança nível 5. Então, líderes do nível 5 são aqueles que possuem humildade pessoal e, ao mesmo tempo, ferocidade profissional. Então, são pessoas que não se importam em viver em casas pequenas, ter carros humildes, não ostentar posses ou riquezas, e de um outro lado, na vida profissional, eles não se importam em fazer o que tem que ser feito para o bem da sua empresa, não se importam em lutar contra os acionistas que querem tomar sua empresa, não se importam em entrar em contato com todos os consumidores para fazer com que entendam suas decisões, estão dispostos a fazer o que for necessário pelo bem da empresa. Podemos dizer que essas pessoas têm a ambição pela empresa e não por eles mesmos. E ainda, tudo que constroem, o que deixam de legado, é mais importante do que eles ganham, do que o salário, do que os bônus. No livro, o autor faz uma analogia interessante entre espelho e janela. Então, líderes do nível 5 olham primeiro para a janela para atribuir crédito
Eles dão créditos para as pessoas que os ajudaram a alcançar resultados, eles dão créditos para situações de sorte na indústria que eles estão, ou se não para o governo ou alguma outra circunstância, ou simplesmente atribuem o sucesso à sorte, nunca a eles mesmos. E olham primeiro para o espelho para atribuir culpa. Eles fazem questão de se responsabilizarem pelas decisões que impactam seus negócios negativamente. E muitas vezes ainda gostam de ressaltar as pessoas que disseram que talvez essa não seria a melhor decisão. Enquanto os outros tipos de líder fazem tudo ao contrário. Quando tem sucesso, a primeira coisa que eles atribuem o sucesso é a eles mesmos. E quando acontece alguma coisa errada, a culpa é de alguém, de alguma outra pessoa, de alguma outra coisa, nunca deles. E uma vez que uma empresa está sob a liderança de um líder do nível 5, o próximo passo é encontrar as pessoas certas. Esse processo de seleção deve ser baseado tanto no caráter das pessoas, como no nível educacional, suas habilidades e suas experiências anteriores. Pois quando os trabalhadores estão em harmonia, quando eles gostam um dos outros, eles vão acabar produzindo bem mais. Toda empresa deve seguir padrões rigorosos, todo o tempo e em todos os níveis. Isso vai combater, por exemplo, o nepotismo, pessoas que não trabalham tanto e se aproveitam das outras, e as pessoas que são motivadas pelo sucesso vão gostar de toda essa situação, pois vão ver que seu trabalho está dando resultado. Esse tipo de gerenciamento influencia as discussões para encontrar as melhores ideias, mas uma vez que chega-se a uma ideia boa ou a ideia final, deve existir a união entre todas as pessoas, onde interesses pessoais não são relevantes. Nesse contexto, o papel do salário é encontrar as pessoas certas e não recompensar as pessoas erradas por tomarem decisões certas. Agora passamos para a etapa seguinte, que são os pensamentos disciplinados. E o primeiro fator é encarar os fatos, encarar a realidade. O autor conta sobre o paradoxo de Stockdale. Stockdale era um general dos Estados Unidos na Marinha e ele participou da Guerra do Vietnã. E nessa guerra, ele e seu exército foram prisioneiros por 7 longos anos. Durante esse tempo, Stockdale e alguns outros soldados apenas sobreviveram porque conseguiram lidar com os seguintes pensamentos. Primeiro, conseguiram aceitar a realidade brutal, que seriam torturados, que não teriam comida, que não teriam vestimentas, que não teriam um lugar confortável para dormir, que estariam longe de amigos e famílias e que poderiam morrer a qualquer momento. E por outro lado, tinham também esperança cega no resultado final. De alguma forma, eles sabiam que no final tudo ia dar certo. Aplicar o paradoxo de Stockdale para gerenciar uma empresa, deve-se basear as decisões nos fatos, não nas mentiras que eventualmente vão vir. Deve-se usar os dados e a realidade para ver o que a empresa pode realmente fazer ou não, mas sempre tendo esperança que no final a empresa vai perseverar e que a empresa vai dar lucro. O autor ilustra o princípio do ouriço contando essa história do ouriço contra a raposa. Então tinha uma raposa lá que todos os dias tinha que pensar em estratégias novas e gastava todo o seu tempo tentando atacar o ouriço para algum dia matá-lo e devorá-lo. Mas enquanto isso, o ouriço continuava com sua vida, comia, ficava tomando sol, fazia as coisas de ouriço, sem se preocupar com a raposa. Toda vez que a raposa atacava, a única coisa que o ouriço tinha que fazer era se enrolar, e daí ele virava aquela bola cheia de espinhos que acabavam machucando a raposa e frustrando as suas estratégias de tentar matar e devorar o ouriço. E a moral da história é que o ouriço, com uma estratégia simples, sempre ganha no final, qualquer que seja a estratégia mirabolante da raposa. E aplicando esse princípio no gerenciamento de empresas, o autor propõe a seguinte figura. O princípio do ouriço deve ser a intersecção entre esses 3 círculos. O primeiro, qual é a sua grande paixão? O segundo, o que você pode fazer de melhor no mundo? E terceiro, o que pode te trazer lucro? Então, a intersecção desses 3 círculos
deve gerar um conceito simples e claro que vai guiar todas as decisões que a empresa vai tomar a partir de então. O princípio do ouriço vai ajudar a empresa a definir no que pode ser o melhor e no que não pode ser o melhor. Dessa forma, vai fazer com que a empresa economize energia, gaste energia nas coisas certas e então consiga passar de medíocre para excelente. Passamos para a última etapa, que é a ação disciplinada, e começamos com a cultura da disciplina. Nessa cultura, deve existir liberdade dentro de certas regras. Todos os funcionários devem ter responsabilidade sobre seus atos, não para ficar acusando uns aos outros que fez alguma coisa errada e que não tinha habilidade suficiente, mas sim para aprender o mais rápido possível com os erros, para que esses erros não se repitam no futuro. A cultura da disciplina gera menor burocracia, que faz com que as coisas funcionem mais rapidamente. E nesse contexto, o papel do orçamento é determinar quais áreas devem receber verbas e quais devem ser ignoradas. Tudo isso com base no conceito do ouriço da empresa. E o autor diz que a estratégia de investimento que mais traz retorno é um portfólio pouquíssimo diversificado, quando você está certo. E uma vez que você tem um líder no nível 5, que já contratou as pessoas certas, que consegue confrontar os fatos e a realidade, e que tem um conceito de ouriço bem definido e baseia todas as suas decisões neste conceito, terá grandes chances de estar certo. E finalmente, o papel da tecnologia na transformação de boa a excelente. A tecnologia acelera o momento, mas não o constrói. E usar tecnologia sem pensar é um ponto negativo, não positivo. Todas as 11 empresas estudadas pelo autor que conseguiram fazer a transição entre boa a excelente usaram a tecnologia sim, mas usaram a tecnologia apenas em áreas que tinham a ver com seus princípios de ouriço. Essas empresas não usaram tecnologia por medo de ficarem para trás ou por medo do que seus concorrentes ou consumidores vão fazer ou dizer. Então, volta essa figura para encerrar o vídeo. O processo de transição de bom a excelente passa por pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada, sempre nessa ordem, devagar e aos poucos, um passo de cada vez. Quanto mais sólida for a base, melhores podem ser os resultados esperados. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido e até mais.